Olá, galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Jamile Fontinelli e nós daremos continuidade ao conteúdo de texto dissertativo do Enem, agora falando sobre a conclusão. Então vamos lá? O que é o texto dissertativo? É aquele que visa convencer o leitor e concordar com o ponto de vista do autor sobre um assunto. É isso que a redação de vocês irá pedir. Texto dissertativo argumentativo, ou seja, você deve pensar sobre o tema que vai ser proposto, você vai pensar numa tese, ou seja, o seu posicionamento a respeito daquele assunto, daquela abordagem, é a favor, é contra, qual a sua posição. A partir do seu posicionamento, você vai pensar nos argumentos, ou seja, como é que você vai explicar seu posicionamento? Por que que você pensa assim? Aí você vai colocar os seus argumentos no decorrer do texto, que é no seu desenvolvimento. E no final, a conclusão, que vai vir a intervenção, que é o que nós vamos trabalhar um pouquinho agora. O que é a conclusão? É a parte final da dissertação. Retoma a tese que foi exposta na introdução e apresenta um resumo de ideias do texto. E aí nós temos o que é essa retomada? É a síntese, né? Você vai sintetizar o que foi argumentado no desenvolvimento, tendo em vista a confirmação da sua tese, do seu posicionamento lá na introdução. Ou seja, você vai ler seu texto todo, ler o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo, o terceiro parágrafo, vai ver o que você abordou ali, qual o seu posicionamento, o que você pensou, o que você conseguiu desenvolver no texto. E aí você pega um conectivo e começa a escrever a sua conclusão. O seu dissertativo argumentativo, além de você ter que retomar um pouco daquilo que você já disse, para fechar o seu texto, você deve apresentar uma proposta para solucionar o problema que foi discutido em seu texto. Procure sempre expor soluções concretas para o problema. Evite as frases vagas e clichê, como as pessoas devem se conscientizar. Porque, galera, você precisa pensar em... As pessoas devem se conscientizar, as pessoas, quando você coloca essa frase clichê, como foi abordado aí para vocês, quando você coloca as pessoas devem se conscientizar, a pessoa sozinha ela vai se conscientizar? Simplesmente vai abrir uma luz na cabeça dela, isso está errado. Eu não devo jogar lixo no meio ambiente. Eu não devo gastar tanta água. Simplesmente assim? Não precisa fazer nada? É igual vocês nasceram andando já, ninguém precisou pegar na mão, ninguém precisou orientar. Precisou, né? Então você não pode simplesmente dizer assim, as pessoas devem se conscientizar. Utilizar essas frases clichês acaba trazendo muita fragilidade para o seu texto. Você fez uma introdução boa, você conseguiu os argumentos, aí você chega na conclusão, finaliza de qualquer jeito? Não pode. Tudo tem que ser pensado nos seus mínimos detalhes. E a nossa conclusão, ela vai retomar e vai fazer mais o quê? Vai trazer a sua intervenção. Vamos lá. Para a nossa conclusão, o que você deve fazer? Primeiro, você vai usar conectivos, ou seja, são palavrinhas da nossa língua portuguesa que servem para desenvolver o nosso texto, desenrolar para que uma frase, uma palavra se junte à outra e não perca o seu sentido. São palavras, nossos conectivos eles são palavras importantíssimas que, se você não souber utilizar da maneira adequada, você pode se sair muito mal. Outra coisa, retomar o objetivo, pensar o que você queria, né? Qual era o objetivo quando você pensou
lá na sua introdução? Qual era o seu posicionamento? E fazer a proposta de intervenção. O conectivo, o parágrafo da conclusão deve sempre começar com o conectivo, assim como todos os parágrafos do texto, né? Que é aquele primeiro passo, é a abordagem. Você vai começar um parágrafo, começa com o conectivo. Quando eu falo retomar o objetivo do seu texto deve estar presente na conclusão, assim como todos em todos os parágrafos. Após o conectivo, retome as ideias centrais de cada parágrafo do desenvolvimento. E aí, algumas dicas para vocês começarem. Que conectivos de conclusão nós podemos utilizar? Antes de nós abordarmos isso aí, você pode estar pensando, professora, mas alguns professores meus já disseram que alguns desses conectivos são maçantes, são utilizados demais. Galera, alguns professores preferem ou não utilizar às vezes, mas é o primeiro passo. Se você tem uma boa leitura, se você tem muito conhecimento, se você ouve jornais, se você lê jornais, você consegue ter outros parâmetros, outras possibilidades. O que eu estou dando aqui para vocês é uma das possibilidades de começar a conclusão. Isso não significa que você vá utilizar, mas lembrando, é uma possibilidade. É melhor ter uma do que nenhuma. Então vamos lá. Que conectivos nós podemos utilizar? Os conectivos conclusivos. Logo, portanto, pois, então, assim, por isso, por conseguinte, de modo que, em vista disso, ou seja, ele faz aquela retomada, né? Em vista disso, de tudo que nós já falamos, é importantíssimo pensar sobre a educação, é importantíssimo pensar sobre a situação política. Então, ele faz esse gancho. Os conectivos servem para isso, para fazer aquele gancho. É um gancho de conclusão, é um gancho de adição, o que é? Então, eles servem para isso. Então, sempre deem uma olhada também nos conectivos. Por isso que eu repito para vocês, vocês devem estar atentos às normas gramaticais, à ortografia, aos conectivos, para que você consiga delimitar, para que você consiga construir um texto coeso, que é a utilização dos conectivos, e coerente, que é a abordagem do tema. E além dos conectivos, eu trago outra possibilidade para vocês. Algumas frases para vocês começarem aí a conclusão. Em virtude dos fatos mencionados, aí você vai lá, coloca o que você já reafirma, depois traz sua intervenção. Levando-se em consideração esses aspectos, em vista dos argumentos apresentados, dado o exposto, tendo em vista os aspectos observados, em virtude do que foi mencionado, por todos esses aspectos, percebe que ele faz esse gancho. Só a utilização dessas frases ou dos conectivos, ele faz essa retomada para você. O leitor ele vai perceber, olha, ele está fechando. Olha, o último parágrafo, ele vai terminar o texto dele aqui. Outro exemplo, pela observação dos aspectos analisados, então é necessário que vocês pensem e repensem. Por isso que pensar em ter dissertativo argumentativo não é aprender de um dia para a noite, é um processo. Por isso que vocês vêm desde lá da terceira série, do quarto ano do ensino fundamental, pensando em textos, você vem interpretando textos, identificando o tema, identificando o título, porque tudo isso é uma construção crítico-social. Professora, mas eu não sei como é que eu vou fazer. Bora estudar, galera. Bora ler. Peguem os professores de português, perguntem, tirem dúvidas. Esse é o momento. Como fazer essa proposta de intervenção? Você fez a retomada, utilizou o conectivo, né? Já está ali caminhando para aquela redação, nota 1000, fez uma boa introdução, fez um bom desenvolvimento, colocou o conectivo ali no lugar certo, lá na conclusão, retomou. Agora, o que eu vou fazer na intervenção? Muitas pessoas zeram e é uma competência que é analisada na sua redação,
que tem uma pontuação de 0 a 200 pontos. Então, se você não faz a intervenção, você já perde 200 pontos. Então, é necessário fazer a intervenção. Então, o que você deve pensar? O quê? O que eu vou fazer para solucionar o meu problema? Mas, professora, eu não tinha problema na minha redação. Mas não dá para melhorar? Se você foi a favor do tema abordado, mas geralmente os temas da redação são críticos, né? São temas que realmente trazem um debate de como as pessoas podem se posicionar. Se você é a favor, como é que melhorar? Como é que a gente pode melhorar isso aí? O que eu vou fazer? Quem vai fazer isso? É preciso pensar também, além do que fazer, quem vai fazer? É o prefeito? É a escola? É os alunos? Ah, mas professor, mas se eu falar que as pessoas devem, eu já englobo as pessoas. Não, galera, lembrando que o nosso dissertativo argumentativo, ele quer saber a sua opinião. Ele quer saber o seu posicionamento, o seu ponto crítico. Se você usa o senso como, mas é só dizer, as pessoas vão se conscientizar, as pessoas vão entender, utilizar sempre no geral, você não tem o seu senso crítico. Então, você precisa demonstrar seu senso crítico. O que vai fazer, quem vai fazer, para que vai fazer. É a escola que vai fazer, é a direção que vai fazer, é o professor, é o aluno. O aluno vai fazer para quem? Para os demais alunos. Como é que ele vai fazer? Ele vai fazer uma feira. Então, você precisa pensar sempre. A sua intervenção, você vai pensar o que você vai fazer, quem vai fazer, para que vai fazer e como. Pode também trazer exemplos, mas se você fizer esses 4 primeiros, você já está indo super bem na sua intervenção. Intervenção é isso, pensar o que, o quem, para quem nós vamos fazer e como nós vamos fazer. Como nós podemos melhorar a situação educacional no Brasil? Como? Quem vai fazer? O que vai fazer para melhorar? Para quem? É pensar nisso, é ser crítico. Você introduziu, desenvolveu e a sua conclusão é isso. Retoma aquilo que você falou e faz sua intervenção. Não esqueçam desses questionamentos, tá? E aí nós temos o exemplo novamente do texto que nós já viemos nos outros vídeos trabalhando, cidadania virtual. Eu trouxe a conclusão para vocês darem uma olhadinha. Para um bom uso de internet, sem cair nas armadilhas que esse meio pode eventualmente nos apresentar, é necessária a construção da criticidade, o bom senso entre os usuários da rede, uma verdadeira educação capaz de estabelecer equilíbrio entre os dois mundos, o real e o virtual. É papel de educar tanto das famílias, dos professores, como da sociedade como um todo. Só assim estaremos exercendo de forma plena nossa cidadania. Olha o que ela fez, ela retomou, né, o conteúdo para um bom uso de internet, depois diz que é necessário essa construção crítica e ela diz o que nós devemos fazer. Nós precisamos educar. Quem vai educar? As famílias, os professores, a sociedade como um todo. Para quê? Para uma forma plena da nossa cidadania. Então é isso, pessoal. Tá aí a nossa conclusão com uma boa intervenção. E aí nós vamos exercitar um pouquinho. Qual a função do último parágrafo de um texto dissertativo argumentativo? É o quê? É encerrar o pensamento discorrido nas partes anteriores da redação, podendo sugerir uma resposta para o problema apresentado. E aí, sobre a proposta de intervenção na redação do Enem, é correto afirmar o quê? Que na dissertação argumentativa do Enem, é preciso também criar uma proposta de intervenção para o problema, seguindo mesmos moldes da conclusão de um texto. Então, nós temos como resposta adequada essa daí. No mais, acessem o nosso portal eduque.acre e tchau, tchau.